Milhões de brasileiros enfrentaram péssimas condições de transporte todos os dias. E alguns ainda dizem que este é o país da impunidade. A resposta é aquela que gira em torno da questão da qualidade, tá? A qualidade no sentido de transporte, tá? Então é um transporte com qualidade, cuja forma de punição é bem, digamos, escassa, né? Então a única opção que pode dar essa ideia de qualidade do transporte é a opção B. Tá? A resposta é a B. Ok? Prosseguindo. Texto para as questões 17 e 18. No modelo hegemônico, quase todo o treinamento é reservado para o desenvolvimento muscular, sobrando muito pouco tempo para a mobilidade, a flexibilidade, o treino restaurativo, o relaxamento e o treinamento cardiovascular. Na teoria, seria algo em torno de 70% para o fortalecimento, 20% para o cardio e 10% para a flexibilidade e outros. Na prática, muitos alunos direcionam 100% do tempo para o fortalecimento. Como a prática cardiovascular é infinitamente mais significativa e determinante para a nossa saúde orgânica como um todo, podendo ser considerada o coração de um treinamento consciente e saudável, essa ordem deveria ser revista. No Cobra Júnior, Fitness não é saúde, UOL, ano 2021, um texto adaptado. Vamos ao enunciado 17, sem alteração de sentido. O segundo parágrafo do texto poderia ser reescrito da seguinte maneira. Tá? Então, qual seria a maneira? Ainda que a prática cardiovascular seja infinitamente mais significativa e determinante para a nossa saúde orgânica como um todo, essa ordem deveria ser revista, podendo ser considerado o coração de um treinamento consciente e saudável. Não é a resposta. B. Para evitar que a prática cardiovascular se torne infinitamente mais significativa e determinante para a nossa saúde orgânica como um todo, podendo ser considerado o coração de um treinamento consciente e saudável, essa ordem deveria ser revista. Também não é a opção. C. Qual a prática cardiovascular for? Quando a prática cardiovascular for infinitamente mais significativa e determinante para a nossa saúde orgânica como um todo, essa ordem deveria ser revista, podendo ser considerado o coração de um treinamento consciente e saudável. Também não é a resposta. D. Quanto mais a prática cardiovascular é infinitamente mais significativa e determinante para a nossa saúde orgânica como um todo, podendo ser considerado o coração de um treinamento consciente e saudável, essa ordem deveria ser revista. Também não é a opção. Vamos ver a E. Essa ordem deveria ser revista. 2 pontos. A prática cardiovascular é infinitamente mais significativa e determinante para a nossa saúde orgânica como um todo, podendo ser considerado o coração de um treinamento consciente e saudável. É essa a resposta. Observe que você tem organização na estrutura, não é isso? É uma estrutura com sujeito, verbo e objeto na ordem direta. Então a resposta é a E. Ok? Em todas as outras, você teve a alteração do sentido. Na opção E, você não tem nenhuma alteração do sentido. Foi reescrita todo o parágrafo de maneira bem objetiva, sem nenhum prejuízo ao entendimento. Ok? Próxima questão. 18. Dentre as expressões destacadas, a que exerce a mesma função sintática do termo sublinhado em o treino restaurativo, o relaxamento e o treinamento cardiovascular é. Bom, nessa questão a resposta marcada seria a A. Um atleta de
Seleção precisa de treinamento intenso, tá? Então, essa opção, essa opção vai ter a mesma função sintática desse trecho, tá? Entre aspas, sem nenhum problema, ok? Então a resposta é a A. Prosseguindo. Leia os seguintes textos de Machado de Assis para responder as questões de 20 a 22. Então, nós temos o primeiro texto que se chama 1. Suave Mare Magnum. Lembra-me que, em certo dia, na rua, ao sol de verão, envenenado, morria um pobre cão. Arfava, espumava e ria, de um riso espúrio e bufão. Ventre e pernas sacudia na convulsão. Nenhum curioso passava sem se deter, silencioso, junto ao cão que ia morrer, como se lhe desse gozo ver padecer. Machado de Assis, Ocidentais. Questão 20. Eu já coloquei a questão junto com o texto, tá? Então nós não vamos precisar procurar a questão. Vamos ver. Questão 20. Olha aí o enunciado, ó. A visão do eu lírico do texto 1. Tá? Então, você precisa ter o conhecimento sobre o eu lírico. Vamos ver qual é a opção que melhor traz essa pergunta aí para nós. Vamos ver qual é a resposta. Vamos ver. A. Volta-se nostálgica para as imagens de uma lembrança. Bom, a visão do eu lírico do texto não está semelhante a essa opção, tá? Porque não é realmente uma questão nostálgica que nós temos, tá? Então, essa imagem de uma lembrança não é nostálgica, mas sim ela precisa de certo espaço, né? Então, você precisa de uma certa distância. Vamos ver a B. Centra-se com um desprezo na figura do animal agonizante? Não, né? O que é destacado aí não seria um animal agonizante, tá? Não seria um animal agonizante. Então, nós precisamos ter atenção ao marcar, tá? Essa não é a resposta. A B não é nem a nem a B. Por eliminação, eu consigo saber a resposta, mas eu preciso interpretar a questão. Eu preciso ler com atenção e compreender todo o texto. Correto? Olha, C. Apreende displicentemente o movimento dos transeuntes. Displicentemente, acho que o que o texto traz não é uma displicência, tá? Não é bem esse aspecto que nós temos aí, tá? E muito menos um movimento de pessoas que estão vagando pela rua, vagando pelas calçadas. Não é isso. D. Ganha distância da cena para captar todos os seus aspectos. Sim, essa é a resposta. Veja bem, você tem a distância, observando, tá? Quem participa da cena. No caso aí, você tem um pobre cão, tá? E aí você, através dessa distância, você consegue captar, tá? Todos os elementos que são importantes dentro do cenário desse poema de Machado de Assis, tá? Então esses aspectos eles surgem para nós, tá? Então a resposta é a D. Ok? Prosseguindo. Bom, 2. Tão certo é que a paisagem depende do ponto de vista e que o melhor modo de apreciar o chicote é ter-lhe o cabo na mão. Machado de Assis. Então, novamente, nós temos aí um trecho de Machado de Assis, da sua obra Quincas Borba, capítulo 18, não é isso? E então nós precisamos
agora ler o enunciado para interpretar. 21. A analogia consiste em um recurso de expressão comumente utilizado para ilustrar um raciocínio por meio da semelhança que se observa entre dois fatos ou ideias. Tá? Observe, ó, analogia é a mesma coisa, a grosso modo, que comparação. Bom, prosseguindo. No texto 2, a analogia construída a partir da imagem do chicote pretende sugerir que... Vamos observar cada resposta, cada opção, né? Qual seria a resposta? Qual seria a opção verdadeira? Vamos ver. A. O instrumento do castigo nem sempre cai em mãos justas. Não, tá? Não é bem isso que ele quis dizer, tá? É uma coisa meio que do prazer, né? Que ele fala ali, né? Algo meio sádico, né? Lembra um pouco o sadomasoquismo, não sei, né? Mas é algo próximo disso. É um prazer aí de açoitar. B. O apreço aos objetos independe do uso que se faz deles. Não é a resposta. Essa não é, tá? Também não é a B. Não é a A, não é a B. C. O cabo é metáfora de mérito e a ponta metáfora de culpa. Bom, se nós analisarmos, não é também essa opção. Porque, veja, não há a questão da meritocracia envolvida, tá? E tampouco a ponta ou o cabo são elementos simbolizados desta maneira, tá? Então você não tem esse tipo de informação nesse trecho, tá? Seria muito vaga. Essas informações são vagas. Elas precisam de uma análise não tão profunda, mas uma análise simples. Nesse sentido, simples. Porque não há uma metaforização. Tá? Não há uma metaforização aí. E não foi isso que ele perguntou. Tá? Está falando sobre analogia, sobre comparação. Ok? Metáfora não seria bem uma analogia, né? Então fica bem assim fora dos padrões. D. O mais fraco, por ser compassivo, é incapaz de desfrutar do poder. Também não, né? Ele não fala de o que sente o fraco e o que sente o forte, tá? Ele fala sobre o sentir prazer, né? Tá? Ele fala sobre isso nesse trecho. E fica bem claro essa informação. Então não é a D também. Só pode ser a E, né? Foi tudo que eu falei. O prazer verdadeiro se experimenta no lado dos dominantes. Ok? Então há essa vinculação, há essa informação implícita para nós, tá? Uma informação de dominado, né, de dominantes, melhor dizendo, esse prazer do domínio, esse prazer pelo domínio é muito clara, né, nessa figura aí do chicote, né, desse trecho, tá? Chicote na mão, tá? Então você observe que há realmente uma experiência no lado dos dominantes, tá? É só o trecho que é para ser analisado. Próxima questão. Então a resposta é... Bom, terceiro trecho aí. Sofia soltou um grito de horror e acordou. Tinha ao pé do leito o marido. Que foi? Perguntou ele. Ah,
respirou Sofia. Gritei, não gritei? Sonhei que estavam matando você. Palha ficou enternecido. Havê-la feito padecer por ele, ainda que em sonhos encheu-o de piedade, mas deu uma piedade gostosa, um sentimento particular, íntimo, profundo, que o faria desejar outros pesadelos para que para que o assassinassem aos olhos dela, e para que ela gritasse angustiada, convulsa, cheia de dor e de pavor. Machado de Assis, Quincas Borba, prosseguindo. Então, vamos ver. No enunciado aí, ele pergunta no texto 3, né, para que você faça uma análise, né, dessa interioridade de Palha. Né? Então, ao analisar a interioridade de Palha, o narrador descobre no pensamento oculto do negociante. Bom, nós temos aí um sentimento, tá? Uma espécie de vaidade, tá? Há uma vaidade, né? Há aquilo que se chama vanitas em latim, né? Essa vaidade, ela é realmente bem clara, tá? E ela é quase que um sadismo, digamos assim, né? A pessoa, ela é vaidosa e ela busca esse sentimento sádico, tá? E girando em torno da mulher, né? Que sofre sempre, né? Que tem sempre essa dor, e essa dor que é prazerosa, não é isso? Então a resposta só pode ser a D, né? A D é a opção correta. Prosseguindo. Texto para as questões 25 e 26. A taxa de livros tem um efeito cascata que acaba custando caro não apenas ao leitor, como também ao mercado editorial, que há anos não anda bem das pernas. Em última instância, ao desenvolvimento econômico do país. A gente explica. Taxar um produto significa, quase sempre, um aumento no valor do produto final. Isso porque ao menos uma parte desse imposto será repassada ao consumidor, especialmente se considerarmos que as editoras e livrarias enfrentam há anos uma crise que agora está intensificada pela pandemia e não poderiam retirar o valor desse imposto de seu já apertado lucro. Livros mais caros também resultam em quedas de vendas, que por sua vez enfraquece ainda mais editoras e as impede de investir em novas publicações, especialmente aquelas de menor apelo comercial, mas igualmente importantes para a pluralidade de ideias. Já deu para perceber a confusão, não é? Mas, além disso, qual seria o custo de uma sociedade com menos leitores e menos livros? Thais Ilhéus, por que taxar os livros pode gerar retrocesso social e econômico no país? Guia do Estudante, setembro, ano 2020, adaptado. Questão 25. De acordo com o texto, os eventos sequenciais aos quais se alude a expressão efeito cascata são. Nessa questão, nós precisamos saber a ordem em que os eventos acontecem. A. Livros mais caros, decréscimo de vendas, estímulos às editoras
supressão de investimentos e novas publicações. Essa é a opção A. Seria essa? Não. B. Aumento do valor do produto final, queda de vendas, encolhimento das editoras, aumento do investimento em novas obras. Também não. C. Livros mais caros, instabilidade nas vendas, enfraquecimento das editoras, expansão das publicações. Também não. D. Aumento do valor do produto final, contração nas vendas, esgotamento das editoras, falta de investimento em novas publicações. É essa a resposta. Tá? Se nós observarmos com calma, nós temos em ordem lógico-sequencial essas expressões, esses termos. Questão 26. No texto, os pronomes em negrito referem-se respectivamente a, ou seja, em ordem, né, em que eles aparecem, respectivamente, eles se referem a que ideias, a que expressões. Então, você tem cascata que, lá em cima, o que. Depois embaixo, o que. Aí tem lá, mercado referência, que. Aí embaixo você tem o que, depois você tem o que. Bom, a primeira possibilidade que eu tenho é de taxação. Não, a primeira opção que eu tenho, a primeira possibilidade que eu tenho seria de efeito cascata, tá? Não seria de taxação, não, seria de efeito cascata. Então observe com muito critério, tá? Efeito cascata, ele vai se referir ao primeiro termo, tá? Ao primeiro termo destacado, tá? Que é o primeiro que. Em seguida, o próximo que você vai ter essa referência, essa coesão, isso é coesão, obviamente, ao mercado editorial, tá? Então, se você observar ali, tá bem próximo, tá? E depois você tem o próximo que está ligado à crise. Muitas das vezes a palavra que ela retoma referencialmente, claro, são referências anafóricas, né? Quando você se refere anteriormente, é anafórico, a ideias bem próximas, a palavras bem próximas, tá? A termos que estão bem próximos. No segundo e no terceiro está relacionado a o mercado editorial, depois a crise. Em seguida, o que ele vai estar relacionado à queda de vendas, tá? Então você tem em queda de vendas que, tá? Então esse que retoma queda de vendas. Acima você tem crise, depois você tem mercado editorial e o primeiro vai se relacionar a efeito cascata, tá? Que é bem próximo. Então, a opção só pode ser a C. Geralmente, a palavra aqui vai retomar termos que estão próximos, tá? São referências coesivas, tá? O que ele é utilizado como uma coesão. O que ele é para fazer, nesse caso aí, a referência anafórica, tá? Então, ele é anafórico. Então, todos os Ks aí se referem a ideias que estão unidas a ela, tá? Tá praticamente colado ali. Você não tem como errar, tá? É só você fazer com calma, com atenção. Então, efeito cascata, que. Mercado editorial, que. Se você observar, a ordem é essa, ó. Crise, que. Né? Queda de vendas, que. Né? Então, é tudo muito próximo. Não tem como errar. Ok? Prosseguindo.
Questão 28 e 29. Texto para essas questões, tá? Para as questões 28 e 29. A escrita faz de tal modo parte de nossa civilização, que poderia servir de definição dela própria. A história da humanidade se divide em duas imensas eras, antes e a partir da escrita. Talvez venha o dia de uma terceira era, depois da escrita. Vivemos os séculos da civilização escrita. Todas as nossas sociedades baseiam-se no escrito. A lei escrita substitui a lei oral. O contrato escrito substitui a convenção verbal. A religião escrita seguiu a tradição lendária. E, sobretudo, não existe história que não se funde sobre textos. Tá? Então, Charles Hugner, A História da Escrita adaptado. Questão 28. A escrita poderia servir de definição da nossa civilização, uma vez que, bom, a terceira era está prestes a acontecer? Não é essa a opção. B. O escrito respalda as atividades humanas? Sim. Tá? Então você tem a escrita sempre ali com respaldo, né? Sempre tendo base a atividade humana. Isso fica bem claro aí no nosso texto. 29. A locução conjuntiva de tal modo que e o advérbio, sobretudo, respectivamente, ou seja, em ordem, expressam a noção de. Bom, vamos ver. A. Conformidade, dúvida? Não. B. Consequência e realce? Sim. Tá? Então você tem a B aí como resposta, porque você tem aí um efeito do que acontece, tá? E você tem, ao mesmo tempo, um realce, tá? De tudo que acontece dentro dessa perspectiva, porque essas locuções conjuntivas, elas vão destacar isso, tá? Então nós precisamos ler dentro do contexto, tá? Cada uma delas. Quando eu falo de tal modo que, lá no texto, eu estou levando essa ideia, tá? De consequência. Tá? Se você for observar, fica bem claro isso. Tá? Fica bem clara essa forma funcional dessas locuções, né? São locuções que são bem assim objetivas. Então, de tal modo, traz essa ideia, né, de certo efeito, tá? Prosseguindo. Então, realce é também isso, né? Esse realce, ele é bem claro, bem nítido quando eu falo e sobretudo, né? E sobretudo não existe, né, história. Então, quando eu falo isso, eu estou, na verdade, realçando, eu estou destacando nesse advérbio a ideia de, digamos, de uma certa formalidade que tem uma certa maquiagem, né? Essa é uma ideia mais formal, né, do que subjetiva. É algo bem externo, né? É algo bem assim pomposo, né? Algo mais um enfeite, tá? Então esse advérbio, sobretudo, ele destaca isso, destaca esse realce, essa ideia pomposa, essa ideia de enfeite, tudo que leva a algo que não é fixo, algo que pode ser retirado, né? Quando eu falo em realce, é nesse sentido de que pode ser retirado, né? Ele pode não precisa existir,
tá? Então, tudo que gira em torno de certa ideia de pomposidade, certa ideia expletiva, é bem óbvio isso, né? Algo bem expletivo, algo bem imaginário, né? Não é aquilo que faz parte inerentemente, tá? O que não é inerente é expletivo, ou seja, é algo que é realce e é algo que não precisa existir para fazer sentido. Mas quando você tem esse sobretudo, você observa que é um advérbio bastante interessante, né, dentro do contexto da frase. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.